Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje vamos dar início à nossa série Conhecendo para apresentar aqui para vocês os novos calouros do Denver Broncos, né? O Denver Broncos fez 5 escolhas de draft, né, na semana passada e a gente vai aqui detalhar como foi a vida, quais são as características, a carreira no college de cada um deles para vocês, tá bom? Então, antes da gente começar aqui com a nossa primeira escolha, lembre-se sempre, né, de se inscrever aqui no nosso canal. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e deixa também o seu comentário aí, porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil. Seguinte, galera, então hoje nós vamos começar com a nossa escolha de segunda rodada, né? Os Broncos subiram da terceira para a segunda rodada para escolher Marvin Mims Jr., wide receiver de Oklahoma, né? E o Marvin Mims, ele nasceu na cidade de Frisco, no Texas, né, ou Frisco, né, lá nos Estados Unidos, em 19 de março de 2022, né? Então ele tem 21 anos e principalmente o Felipe e o André detalharam aí durante todas as lives do draft o quão importante a questão da idade, né? Ele tem uma idade, ele é bastante jovem ainda, como isso foi importante aí no processo seletivo dos Broncos, né? E o Marvin Mims, ele começou a jogar futebol americano já na high school, né? Na sua própria cidade natal, e era simplesmente um furacão em campo. Ele sempre jogou como wide receiver, né? Então, ao longo da carreira dele no high school, ele anotou 5.485 jardas. Inclusive, em uma única temporada, ele anotou 2.629 jardas e 32 touchdowns. Okay? Então, ele recebeu várias menções, né? Ele foi o MVP ofensivo no seu distrito, foi nomeado para o primeiro time do US Today High School All-American e também recebeu um prêmio, né, em 2029 chamado de Mr. Texas Football, que o estado do Texas dá anualmente, ele distribui anualmente para os seus melhores jogadores, né? Então ele teve uma carreira simplesmente estelar no high school e ele foi considerado um recruta 4 estrelas e recebeu ofertas de diversas universidades, né, norte-americanas. Inclusive, inicialmente, ele fechou com Stanford, mas acabou voltando atrás e foi para Oklahoma, né, para o Oklahoma Sooners, logo em seguida. Então, ele teve essa pequena situação aí que ele fechou com. Em princípio, ele fechou com uma universidade, que foi Stanford, mas depois voltou atrás e foi para Oklahoma. É, Mesmo assim, né, eh, não vi isso contar muito como um fator negativo contra ele, né. Talvez porque no primeiro ano dele em Oklahoma, né, o ano de freshman dele, ao invés de ficar ali no banco, né, de pegar red shirt ali, ficar só aprendendo com os veteranos as nuances, né, de um jogo de um nível mais elevado, né, saindo do high school e indo para o college, ele simplesmente ignorou o fato de que a maioria dos freshmen quase não entra em campo. Na primeira vez que ele entrou em campo, né, foi um jogo contra Missouri State, ele anotou 3 recepções para 80 jardas e um touchdown. Ou seja, na primeira vez que ele pisou em campo, ele viu a endzone. E a partir daí não parou mais, né? Na partida seguinte ele anotou mais 2 touchdowns e ele acabou terminando, né, o seu ano de freshman, um total com 610 jardas, 9 touchdowns, isso em 11 jogos, né? Então isso foi um recorde, né, para um primeiro-anista em Oklahoma e de fato é algo que não é tão comum assim para a gente ver de primeiro-anistas no college. Então foi uma atuação bastante surpreendente do Marvin Mims no seu primeiro ano em Oklahoma. No segundo ano, ele não decolou como se esperava, né? Não foi ruim. Em 13 jogos, ele anotou 705 jardas, mas ele pisou menos vezes na endzone, né? Ele anotou apenas 5 touchdowns. Então, não foi assim. Isso foi em 2021, perdão, né? Então, ele se juntou, né, aos Sooners em 2020, que foi o primeiro ano dele, foi muito bom. Em 2021, ele teve um ano que não foi ruim, mas ficou aquém das expectativas, né? Por causa do primeiro ano que ele teve, mas foi em 2022 que ele realmente decolou no college, né? Então, em 2022, ele passou a ser uma arma fundamental para aquele ataque dos Sooners. Ele esteve em 13 jogos, ele anotou um total de 54 recepções para 1.083 jardas e 6 touchdowns. Ele era basicamente um canivete suíço e era utilizado de diversas maneiras naquele ataque.
E vocês podem ver que ele é um cara muito explosivo, né, ele teve uma média aí no final da carreira dele no college de 19,5 jardas por recepção. Então é um cara que quando a bola cai na mão dele, ele gera jardas e muitas vezes ele também consegue gerar touchdowns, né. Então, depois desse ano bastante, impressionante que ele teve aí em 2022, ele decidiu não retornar a Oklahoma para o seu ano de sênior e se declarou para o draft para o draft de 2023, né. Então ele foi convidado para o Combine, né, ele participou do Combine, e lá ele mediu 1,80 m e pesou 82 quilos, né. E eu acho que aí entra talvez aquilo que foi a maior preocupação em relação ao Marvin Mims durante o processo de draft, né. Ele não é exatamente baixo, né, com 1,80 m, mas 82 quilos é algo realmente é muito pouco para a NFL. Então a força de jogo dele, né, o jogo físico dele é o principal ponto fraco dele, ele sofre um pouco com isso, porque ele não tem exatamente aquele biotipo. Ele já sofria um pouco no college, né, eh, quer dizer, ele já sofria um pouco no college e é esperado que ele tenha mais problemas ainda na NFL se ele não ajustar um pouco isso, né, talvez ele vá precisar aí adquirir um pouco de massa muscular. Mas ele vai ter que fazer isso sem perder a principal característica dele, que é justamente velocidade e agilidade. Então, lá no mesmo combine, né, que ele teve essas medidas de altura e peso não tão impressionantes, ele correu o tiro de 40 jardas em 4,38 segundos, né? A gente sabe, né, que só um seleto grupo de atletas conseguem correr, né, o tiro de 40 jardas abaixo dos 4,4. E além disso, ele fez a atividade dos 3 cones, né, em 6,9 segundos. Então isso mostra, assim, qual que é a principal característica de jogo do Marvin Mims: velocidade. Ele é um cara que sempre foi capaz de esticar o campo em Oklahoma, correr rotas profundas, e mesmo quando ele recebe a bola com espaço, né, ele consegue gerar jardas após a recepção, né. Então essa é a principal característica dele. Mas ele não se limita somente a essas características, né, de velocidade e agilidade, né. Eh, ele tem, assim, além do atleticismo dele, ele tem boas mãos, ele tem muito poucos drops na carreira, ele tem uma capacidade de identificar a posição da bola durante a recepção, que é bastante impressionante, não são todos os wide receivers que conseguem ajustar o corpo para receber a bola. Lembra muito, obviamente que num nível menor ainda, né, quem sabe no futuro vai chegar nisso, lembra muito o Tyler Lockett do Seattle Seahawks. E além disso, ele corre boas rotas, né? Ele não é um corredor de rotas como o Jerry Jeudy, mas isso também é um ponto forte do jogo dele. Então ele consegue compensar a falta de jogo com esses atributos, e esses atributos ajudam ele também, né, a ganhar bolas contestadas. Então, apesar, né, desse físico dele um pouco mais franzino, ele ganhou relativamente várias bolas dessas aí 50-50, né, metade para o recebedor, metade para o cornerback, ele ganhou bastante dessas, na universidade. Então eu acho que é isso que os Broncos esperam dele, e é por isso, né, que os Broncos escolheram ele com a 63ª escolha do draft, né. Na verdade, os Broncos subiram, né, de volta para ali para o fim da segunda rodada, né, em uma troca com o Detroit Lions. Os Broncos deram as escolhas 68 e 139 em troca das 63 e 183 dos Lions, e escolheram, né, ali na posição 63, o Marvin Mims Jr., né. Agora, o que ele significa para os Broncos, né? Em princípio, falou-se muito, né, de que é um cara aí que é uma pólice de seguro para o Jerry Jeudy, se o Jerry Jeudy sair, que ele vai substituir. Eh, e isso tem até um pouco de sentido pela questão de que houve, né, boatos de que o Jerry Jeudy poderia ser trocado, né. Agora já parece um pouco menos provável, os Broncos já tiveram o 5º ano do Jerry Jeudy, então me parece que não, eu acho que o Jerry Jeudy vai ficar esse ano em Denver, né. E pelas características dele, né, o Marvin Mims, ele se projeta muito mais como um slot receiver da NFL do que qualquer outra coisa. Então eu acho que ele deve roubar espaço não do Jerry Jeudy, mas sim do KJ Hamler, que, tem características parecidas, né, mas que infelizmente não consegue ficar em campo por conta de lesões. Inclusive quando a gente compara, né, os prospectos, né, Marvin Mims e KJ Hamler,
O Marvin Mims ele é muito mais completo, porque ele corre rotas melhores, tem melhores mãos e tem esse tracking da bola, né, muito mais avançado do que o KJ Hamler. Então eu aposto que ele deve conseguir se firmar ali em pacotes situacionais do Denver Broncos como slot receiver ou como wide receiver 4, né? Eu acho que ele deve ser wide receiver 4 no depth chart dos Broncos, né? A gente vai ver isso ali quando chegar setembro, né? Fora isso, ele também tem experiência como retornador e muita velocidade, então ele pode ser usado aí como retornador. Então ele adiciona também nessa dimensão aí no nosso time de especialistas que está precisando de muita ajuda ultimamente, né? Então eu acho que é isso, eu acho que foi uma boa escolha, eu acho que o preço da troca com o Detroit Lions foi justo e as características do Mims me dizem, né, principalmente ter um cara capaz, né, de criar situações favoráveis aos seus jogadores, como o Sean Payton, né, em Denver agora, eu acho que o Marvin Mims vai ser bastante utilizado já nesse primeiro ano, né. Eu acho que ele pode ser colocado tanto em situações para esticar o campo, como talvez receber bolas ali mais em situações mais rasas, né, para ele conseguir jarda com espaço, né, para ele conseguir jardas após a recepção. Inclusive, né, essa questão de conseguir jardas após a recepção, eu acho que deve ser mais ou menos o que o Sean Payton tem em mente, né? Porque ele disse na coletiva, né, após a escolha do Marvin Mims, que ele enxergou em um dos diferenciais, né, do Mims, justamente quando ele está com a bola na mão, parece que ele não está correndo ali como se tivesse no engarrafamento, né? Ele sabe para onde ir, ele tem uma noção por onde correr e isso pode ajudar ele muito a conseguir essas jardas com a bola na mão, essas jardas após a recepção. Então eu acho que é uma arma interessante, e principalmente na mão do Sean Payton, eu acho que ele tem tudo para dar certo no Denver Broncos, eu gostei muito dessa escolha. Beleza, galera? Então esse foi o primeiro vídeo. Os demais vídeos se seguem, né? O pessoal aí do Mile High Brasil vai trazer uma a uma as escolhas. Também vamos falar do Adam Troutman, o tight end que veio numa troca, né? E também vai ter um vídeo falando somente sobre os não draftados. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. E vocês já sabem, né? Já falei aqui, mas vou repetir: se inscreva aí no nosso canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui. E o Mile High Brasil também está nas outras redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente também, as nossas lives, você pode conferir lá na Twitch. E se você puder, né, entra lá em www.apoia.se/Mile High Brasil, né? Ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e você pode ver lá os nossos planos de apoiador, né? Tem diversos pacotes lá. Se você puder nos ajudar, você vê lá onde você se encaixa e dá essa contribuição para a gente. E essa contribuição é muito importante, né? Para a gente continuar trazendo aqui para vocês um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, totalmente em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!